Galera, tranquilo, na boa. Eu li algumas distopias e uma das que eu mais gostei foi 1984. Mas li agora há pouco, né? Fahrenheit, né? 451 do Ray Bradbury. E é muito bacana, me chamou muito mais a atenção, notadamente porque toca num tema que é bastante interessante, que é o apreço aos livros, o que os livros significam. E não vou contar o livro todo, evidentemente, mas ele trabalha com a ideia da supressão dos livros. Então, isso me chama bastante a atenção. Então, percebam que numa sociedade distópica, os bombeiros, eles queimam livros. E por que queimam livros? Queimam livros porque eles entendem que os livros fomentam a discórdia. Como assim? Porque os livros, eles discordam entre si. Cada vez que tem um livro novo, ele vai agradar a uns e desagradar a outros, né? Vamos imaginar que o mesmo livro pode desagradar a religião X, poderá desagradar aos negros, poderá desagradar aos brancos, enfim, que os livros trazem discórdia. Portanto, para a normalização, né, da sociedade, eliminem-se os livros. Mas não só isso, né? É preciso uma sociedade rápida. Curiosamente, os carros andam na cidade a 160 km por hora. Andar a 60 é perigoso, pode haver multa, pode ser preso, é preciso andar muito rápido, né? Então, se de um lado nós tiramos o livro, de outro lado nós investimos nas imagens, filmes. As casas têm quartos onde há televisão nas 4 paredes. Então tu fica ali no meio, né, rodeado de imagens. As músicas são pobres, mas são rápidas, elas são extenuantes até, né? Então é preciso que não haja silêncios, então há barulho por todos os lados. Curiosamente, isso em 1953. A televisão estava no auge dos Estados Unidos, né? E as pessoas usavam, eles chamavam conchas acústicas, fones de ouvido, botavam no ouvido. Então, o tempo todo, aquele falar nos ouvidos e as imagens correndo, tudo muito rápido. As escolas tinham períodos reduzidos, eliminou-se a filosofia, a sociologia, a história, tudo era um pensamento técnico. E também era preciso muito prazer. Então, as imagens eram prazerosas, as músicas eram prazerosas, tudo era motivado pelo prazer. Então, foi criada uma sociedade hedonista. Curiosamente, em determinado momento do livro, é dito, né, ao leitor que não foi preciso nenhuma violência para queimar os livros, nem fazer uma sociedade desse tipo. Olha que curioso. As próprias pessoas começaram a preferir resumo dos livros. Lembra quem vai fazer vestibular? Vou ler o resumo, né? O resumo dos livros, né? Grandes obras teatrais foram reduzidas. Foi preciso tudo ficar mais rápido. E as pessoas gostaram disso. Tudo foi simplificado, tudo foi reduzido, tudo foi feito para o consumo, né? E o tempo é algo interessante, tudo corre muito rápido. E percebam que até meu vídeo, ele precisa ser curto, mais do que 15 minutos, um absurdo, né? Então, tudo é baseado nesse hedonismo. É claro que não vai dar certo. Mas aí, após instaurado esse jeito de ver a vida, né, de ver o mundo, sem livros, rápido, sem leitura e sem conflitos, isso é muito importante, sem conflitos. Mas como retirar o conflito? Né? Apostando no senso comum, na mera opinião, na não reflexão, na acriticidade. As casas não têm mais lugar para conversar na frente, né? Porque não é para bater papo, é para estar sempre
fazendo algo e sempre pensando menos. Em determinado momento, já no início do livro, aparece a personagem Clarice, 17 anos, uma menina, e ela entra em contato com o personagem principal do livro, aquele que queima os livros, Montag, ele queima os livros, né? Mas ela começa a conversar com ele e fala do sabor da chuva, fala que ela conversa com os familiares, fala que ela é uma pessoa que caminha sozinha, ela fala que é uma pessoa que pensa, reflete, discute com a família, e aquilo choca o bombeiro, porque ele começa a pensar que talvez seja possível um outro tipo de vida, outro tipo de percepção da vida. Até que chega um momento em que eles vão queimar os livros em uma casa e a proprietária dos livros, a proprietária da casa, uma senhora, prefere ser queimada junto com os livros. E de fato, ela é queimada junto com os livros. Ele faz parte disso. Percebam? Então ele fica chocado. O que tem esses livros que as pessoas morrem por ele? Curiosamente, podemos imaginar, vamos fazer um salto para o século XXI. Isso em 53, né? Agora século XXI. Agora há pouco, né? Ontem, vamos dizer assim, quiseram os extremistas da direita suprimir, deixar de ver, cancelar determinados filmes. Ontem, determinados extremistas quiseram a retirada de determinados livros, a cultura do cancelamento, não assista, não queira ver, né? Não leia. Veja os extremistas, não leia. As universidades, todas elas são comunistas. Então vejam que esse pensamento de vamos acelerar, vamos destruir o pensamento complexo, vimos no nazismo, vimos no fascismo, agora está rondando por aí, e ele é descrito neste livro. Então percebam que ele não é tão antigo assim, porque ao cultuar a velocidade, ele diz, olha o perigo disso, e hoje nós cultuamos a velocidade, né? E em determinado momento, é interessante, em que estão perseguindo o Montag, né? E tudo filmado, porque precisava, né? Sempre em movimento, filmado. Mas em determinado momento ele consegue fugir. Mas para não perder o momento, eles filmam alguém que estava em algum lugar à noite, prendem e filmam dizendo, encontramos o criminoso, né? E por que dizem isso? Porque eles precisam aproveitar a audiência. Então percebo que já em 1953, a ideia da audiência, da imagem, do like, né? Estar o tempo todo plugado. Então ele já estava prevendo o perigo disso. No final, eles continuam acreditando e preservam, de uma forma muito interessante, os livros. Porque eles entendem que assim que tudo acabar, assim que a humanidade se destruir, ou aquela situação desaparecer, for destruída, eles terão como renascer, como a fênix, né, das cinzas. Porque afinal de contas, eles percebem que uma sociedade hedonista, uma sociedade insensível, uma sociedade fria e que só quer o prazer, só quer a velocidade, só quer a felicidade. Essa felicidade estranha é uma sociedade que não pode progredir, não pode avançar do ponto de vista da dignidade da pessoa humana ou de tudo aquilo que nos faz sermos mais e mais humanos. Portanto, leiam, eu indico, é muito interessante. Abraço para todos.